Bem, obrigado mais uma vez por estarem aqui, né? Que a gente vai hoje falar sobre funções. E a gente já estava falando, né, alguns momentos sobre funções. Eu estava me referindo, né, a essa palavra. Talvez vocês saibam, mas talvez ou não. É uma definição matemática, né, que a gente usa muito, mas não sabe definir muitas vezes matematicamente, né? Para alguns é um pouco abstrato, mas vamos tentar aqui resolver isso e, no caso, definir formalmente, né, todas as propriedades de funções, ou a mais importante, para a gente conseguir criar uma base melhor, né? Bem, funções. O que a gente tem que saber, começando? A definição de função é uma relação, certo? Então, uma relação específica, porque existem outros tipos de relações que não são funções, né? Funções é uma parte de relação entre conjuntos, no qual todos os elementos do primeiro conjunto se chama domínio, certo? Primeiro conjunto. Todos os elementos do domínio estão relacionados. Acho que deu uma errada aqui. Estão relacionados a somente um elemento do segundo conjunto, certo? Chamado de contradomínio. Então, aqui é uma ilustração, né, que a gente vê muito nos livros. Essas bolas a gente diz que são nossos conjuntos, definidos com A e B, onde eu estou tomando um elemento X do domínio e estou relacionando com o elemento Y do contradomínio, certo? A gente também chama, para o nosso caso, né, que como é que a gente vai abordar funções, como é que a gente vai usar muito, é que muitas vezes o nosso domínio é a nossa entrada, nosso sinal de entrada, e o contradomínio, ou seja, o Y, é a minha saída. Muitas vezes a gente vai entender dessa forma. Lembrando que o Y, certo? A gente chama de imagem também, né? Todos os elementos relacionados no conjunto do contradomínio fazem parte do conjunto imagem. E a gente também pode definir de uma forma matemática, né? A função f, dois pontos, é uma relação entre o conjunto A em B, ou seja, ela parte de A e termina em B, tal que, né, a barra vertical, f de x igual a y. Então, o que eu estou dizendo aqui? A minha função f, ela toma um elemento x e transforma em y, certo? Da mesma forma que está escrito aqui agora aqui matematicamente. Então é interessante essa linguagem aqui para identificar, né, que todo o que está em parênteses é o que eu estou, é a minha entrada, né, é o que eu estou inserindo na função, e meu y vai ser a minha saída, a minha resposta, ok? Aqui temos um exemplo. Agora, esse exemplo, né, eu tenho o conjunto A com os elementos 1, 2 e 3, e o meu conjunto B, 2, 4, 6 e 8, certo? Aí a primeira coisa que a gente vê, né? Tem várias relações aqui. Eu estou relacionando 1 com 6, 1 com 4, 1 com 2, 1 com 8. E se a gente notar, todos os elementos de A estão relacionados com todos os elementos de B, né? Aí o que podemos dizer? Isso é uma função? Isso vai ser uma função? Não, né? Não vai ser uma função, porque somente é função quando é o elemento de
de A está relacionado somente com um elemento de B. Como aqui eu tenho um elemento e isso está associado a mais de um Y. Como eu tenho um elemento que está, na verdade, todos estão, né? Mas se eu tivesse pelo menos um que estivesse relacionado com todos, ou mais de um, né? Isso não seria função, é apenas uma relação. Essa situação aqui exemplifica as possibilidades, né, de criar uma função. Por exemplo, um poderia estar relacionado com qualquer um desses elementos, né? O 2 também estaria relacionado com qualquer um, sendo que eu só poderia relacionar com um, e o 3 da mesma forma. Ou seja, a minha quantidade de relações possíveis que pode ser função, né, é o produto, né, tenho 4 possibilidades para o 8, 4 por 6, 4 por 4 e 4 por 2, né? Logo, eu tenho aqui 64, 128 funções, possibilidade de funções entre esses dois conjuntos. Mas isso é mais um a mais, né? Aqui na situação. Por enquanto, outra forma é a forma gráfica, né? A gente já estudou o plano cartesiano, geometria analítica. E o que eu estou representando aqui? Eu estou representando todos os pontos, né? Todos os pontos que eu posso tomar do conjunto A, que é 1, 2 e 3, e relacionar com o conjunto B. Da mesma forma que eu fiz do lado, só que agora no plano cartesiano. E como a gente viu, né? Se a gente está pegando os mesmos conjuntos, está criando todos os pontos possíveis, a gente não está criando uma função, a gente está criando uma relação. Mas se eu tomasse um ponto específico, né? No caso, se eu tomar um subconjunto específico, por exemplo, esses 3 pontos aqui. Se eu tomasse esses 3 pontos e dissesse isso é uma função, agora sim eu estou criando uma função. Eu estou relacionando um com um 2. Veja que dentro desse conjunto não vou relacionar um novamente com nenhum elemento. O 2 com o 4 e o 3 com o 6, né? Então, daqui a gente já pode dizer que eu posso dizer que a função f que eu criei em azul, né? F de 1 vai ser 2, f de 2 vai ser 4 e a f de 3 vai ser 6. Aí, qual seria a lei dessa função, né? Como é que eu posso representar de uma forma, uma equação única? Eu posso dizer que se eu tomar um elemento x de A, eu posso dizer que a minha resposta, né, no meu conjunto B, vai ser 2 vezes x, né? Da mesma forma aqui, ó, tomei um elemento x e multipliquei por 2. Tomei um elemento 2, multipliquei por 2, tornou 4. E 3, multipliquei por 2, tornou 6. Então, isso é uma função, né? Uma possível função que relaciona esses dois conjuntos. Eu poderia tomar outro subconjunto, né, desses pontos e fazer outra função. Beleza? Alguma dúvida aí? Então vamos aqui para o próximo exemplo. Na representação, quais são as representações básicas de uma função? Nós temos a primeira, que é um sistema, né? A gente vai enxergar muito sistemas, trabalhar com sistemas lineares, sistemas não lineares, né? E a gente pode encarar uma função como um sistema, né? Ou um sistema como uma função, né? A gente fica revezando. E uma função que é uma lei que, novamente, toma um conjunto A e entra no meu sistema e vai sair um valor y, né, que é a minha resposta. Então, se eu tenho um valor x,
eu posso dizer que esse aqui, minha resposta é f de x, né? Se eu criar uma lei para essa função, por exemplo, f de x, acho que está ruim. Se eu criar uma lei f de x igual a 2x mais 3, o que essa função vai fazer? Ela vai tomar um número, a minha entrada, vai multiplicar por 2 e vai somar 3. Certo? Então, se eu pegasse f de x igual a x ao quadrado, o que essa função vai fazer? Eu vou inserir 1 nessa função, ela vai multiplicar ao quadrado, ou seja, y será 1 ao quadrado, que é igual a 1, né? Então, a funções, né, é como se a gente pegasse a geometria analítica e quisesse dar essa sensação de causa e consequência, né? Entrada e saída. Ou seja, eu quero colocar sempre um conjunto em função de outro, né? Outra forma de representar uma função é na programação, por exemplo. Já trouxe esse exemplo mais da nossa área, né? A programação, ela tem, né, todas as linguagens de programação tem como definir funções. E esse exemplo aqui eu trouxe em Python, que é o que eu estou mais estudando ultimamente. E como é que a gente define uma função em Python? A gente tem uma palavra reservada, né, uma palavra que chama de keyword, e no Python se chama def, né? Por exemplo, se você for em MATLAB, vai ser function. Se for em C, vai ser outra função, vai ser outro nome, né? E essa função aqui, eu estou chamando ela de square, onde ela recebe um parâmetro x, né? Ou seja, uma variável x. E o que ela vai fazer com essa variável x? Ela vai elevar ao quadrado, certo? Quando eu tomo 2 asterísticos, eu estou levando essa função ao quadrado. E vou guardar na variável y, certo? Isso de uma forma dinâmica, né? Eu não vou salvar na memória. E depois, com esse comando return, eu vou retornar o valor y, certo? Então, o que eu estou fazendo? Aqui eu já chamei a função, então eu escrevi square de 3. Então, 3 vai entrar aqui, vai ser guardada na variável x, momentaneamente. Aí vai seguir esse espaço, né? Vai seguir esse espaço. O y vai ser elevado ao quadrado, o x vai ser elevado ao quadrado, vai ser igualado em y, e y que será retornado. Então essa é a minha resposta do programa, né? Então em qualquer lugar do teu código, ou se tu salvar essa função na tua máquina, qualquer lugar que tu escrever esse comando, ele vai fazer esse exercício de passo, né? Então a gente pode enxergar funções também como uma série de procedimentos, um algoritmo, né? O que eu vou fazer com aquele elemento que eu estou injetando. Aqui também é a forma de tabela, né? Terceira forma. Aqui nesse caso, a gente está criando a minha entrada anos e a minha população é a minha saída, né? É a minha f de x. Ou seja, eu tenho vários anos e eu estou dizendo para esse ano a minha população vai ser esse valor, né? Da mesma forma para qualquer outro valor aqui da tabela. Então, essa forma já tem uma lei implícita, né? Já que a gente pode relacionar o ano com um valor específico. Mas ela não é tão boa, né, de se ter, porque ela exige muita memória, né? Imagine, todos os valores da tua função, tu vai ter que guardar a resposta. Então, se a gente obter uma lei dessa função, a gente vai otimizar a nossa situação, né? Já que a lei, ela vai te responder para qualquer ano que tu quiser, né? E quando a gente trata esses dados, né,
a gente quer obter a lei dessa função a partir de vários dados, a gente já está trabalhando com cálculo numérico, que vai ter os métodos para obter essa função. E a partir desses dados, ou da função, né, a gente pode aplicar modelos preditivos, já que se eu tenho um conjunto de valores de um contexto, né, então se eu quisesse, por exemplo, achar um valor aqui entre 2003 ou até mesmo depois de 2008, achar da função, né, a gente poderia ter um valor bem próximo do real, né. Então, essa é mais uma forma, né, de a gente trabalhar com funções. E a gente esses modelos preditivos já é um conceito que a gente trabalha em controle também, né, que a gente vai abordar mais para frente. E o quarto exemplo, né, é o exemplo gráfico. A gente tem uma função de que o nosso conjunto de entrada é horas, certo? Todos os valores do eixo horizontal sempre é a nossa entrada, né? E a nossa resposta são temperaturas, né? Ou seja, em graus Celsius, eu sei então que essa função, vou chamar de t, ela recebe um valor em tempo, né? E responde em temperatura, certo? Como as variáveis que a gente criou aqui. Então você percebe que quando o tempo é 0, eu sei que a minha temperatura é 50, né? E você, pela análise gráfica, né, já dá a ideia que com o passar do tempo eu nunca vou ter temperaturas maiores que 50. Já dá para entender que a gente vai chegar bem próximo de 20, né? Temperatura de 20 graus Celsius. Quanto mais tempo passa, né? Outra situação, né, que eu não escrevi aqui, mas é bom abordar, se a gente tem mais de uma entrada, né? Como seria mais de uma entrada? Eu tomar uma função xy, certo? E com isso eu vou ter uma saída que pode depender das variáveis x, y ou não. Mas se depender, eu posso dizer que é x, 2x mais 3y, certo? Então, nesse caso, quando é mais de uma variável, o que eu estou fazendo? Quase a mesma coisa que antes, né? Eu estou tomando o valor x e vou pegar ele e multiplicar com 2, depois eu vou tomar o y, multiplicar com 3 e somar. E a minha resposta vai ser um valor z, né? Então, quando eu acrescento variáveis, a gente realiza o mesmo procedimento, só tomando cuidado, né, com a posição aqui, parênteses, para não se confundir x com y na hora de substituir, né? Então, continuando aqui, uma dúvida, pode falar. Continuemos. A gente tem agora a classificação de funções, né? Se a gente tem vários tipos de relações, quais delas podem ser funções? Então, nosso primeiro caso é esse gráfico aqui, né? Essa relação entre o conjunto x e o conjunto y. Ela pode ser uma função? Aí a gente percebe que não pode, né? Porque o mesmo x, novamente, ele está associado com vários valores y. Então, a obrigatoriedade, né, de nós termos apenas um valor x associado com um y é justamente essa ideia que se eu tenho um valor menor que a, aí eu sei que esse valor está associado com esse ponto, né? E então a minha resposta está bem aqui. Beleza. Então eu posso dizer que se eu aumentar o meu a para x, aqui eu poderia dizer que está aumentando o y, né? Mas e se eu aumentar o x para um valor b?
o que que acontece com a função? Ela volta para o valor x? Ela não continua? Entende? Então percebe que vai gerar uma informação ambígua, né? Se o x for tempo, né? Então quer dizer que se eu estou decorrendo com o tempo, a tua função está voltando no tempo, então isso gera muita ambiguidade, né? Então a definição de função é justamente para evitar isso e criar análise, né? A gente trabalha com funções para realizar análises. Olha só esse exemplo. A gente tem uma função onde todos os pontos da função estão relacionados apenas com o x, né? Por exemplo, menos 1, 1, 2, certo? E aqui, né, olhando para o gráfico, a gente pode dizer, né, que se eu aumentar de 1 para 2, a minha função vai aumentar um pouco. Depois de 2 para 3 ela diminui, né, em relação sempre ao eixo y aqui. E continua diminuindo, né, até chegar num valor mais ou menos estável. Já seria uma análise, né? Não quer dizer que esteja certo, mas a gente já pode ter uma inferência. Então disso a gente pode dizer que para se verificar se o gráfico representa uma função, traça-se retas para verticais, né? Então, trace retas paralelas ao eixo x, eixo y, na verdade. Certo? Então, toda vez que você quer verificar mentalmente se é uma função, você traça retas horizontais, verticais, e você vai, se cortar o gráfico em algum ponto do gráfico mais de uma vez, né? Então significa que você não vai ter uma função. Outro exemplo é a definição, né, de função crescente. O que é uma função crescente? A gente acabou de ver a ideia, mais ou menos, mas matematicamente, né, se x1 e x2, dados x1 e x2, eu já sei uma relação de ordem, né? Eu já estou colocando x1 à frente de x2, então eu sei que ele é maior que x2, certo? E se esse fato implicar que a resposta de x1, ou seja, a resposta de x1 é maior que x2, certo? Então f de x vai ser crescente. Ou seja, se eu aumento o x, né, eu tenho que aumentar a resposta. Se isso acontecer, a minha função é crescente. Se não, não posso afirmar, né? Alguns livros chamam de estritamente crescente, né? Porque pode ser que as minhas respostas sejam iguais, né? Eu aumento o valor de x, mas o meu valor continua ao mesmo. Então, eu posso dizer que ela é crescente ou não, né? Então, posso dizer que ela é constante, né? Mas estritamente crescente é quando ocorre a diferença no caso, a soma, né? O aumento. E a nossa segunda definição é função decrescente, né? É o inverso. Se eu tenho a relação que x1 é maior que x2, x1 é maior que x2, e isso implicar que eu posso afirmar, né, que a minha função f de x1 vai ser menor que a minha função f de x2, significa que eu tenho uma função decrescente. Ou seja, se eu aumento o x e o meu f diminui, né, significa que eu tenho uma função decrescente. Beleza? Então, vamos para o próximo slide. E agora, análise gráfica, né? Análise gráfica do domínio em imagem. A gente percebe que função é muito usado para fazer análise gráfica, né? E para um engenheiro, né, para a gente é muito importante saber ler gráfico. Nesse gráfico aqui, a gente tem o quê? A gente tem uma função. Posso dizer que é uma função? Posso, né? Porque todas as retas verticais aqui que eu passar nesse gráfico vão tocar o gráfico em apenas um ponto. Beleza?
E o que que eu tenho? Eu tenho que essa minha função começa no valor A, termina no valor B, onde no valor A eu tenho uma imagem, né? Ou tenho uma resposta C, e para o valor D é um ponto do gráfico, né? Que eu não atribuí um valor em X. Da mesma forma que eu não atribuí valor nenhum para B aqui. Ok? Então, graficamente, o que seria o domínio? O domínio são todos os valores que estão se relacionando com Y, né? Então, esse cara aqui, esse intervalo, né, de A até B, fechado, ele vai ser meu domínio. Beleza? Então, o meu domínio é de A até B. Eu posso dizer que vão ser todos os reais? Eu posso dizer, chamar aqui todos os valores reais em X e aí dizer que é meu domínio dessa função? Eu não posso, né? Porque lembra que se eu inserir mais valores que além do intervalo AB, a gente não tem uma relação, né? Esse ponto aqui não tem uma relação nenhuma com o eixo Y. Ou seja, eu vou ter valores do domínio que não tem relação. Logo, o meu domínio só pode ser restrito, né, a os valores A e B ou que tenham relações. Então, nesse caso, eu não posso atribuir o domínio aos números reais. Quem vai ser o contradomínio? O contradomínio é todos os valores em Y, né? Nesse caso, eu posso dizer que são todos reais? No contradomínio eu posso, né? No contradomínio eu posso dizer que o maior contradomínio vai ser os reais. Também posso dizer que vai ser o conjunto, né, de C até D, que já é o Y relacionado a A, certo? E o D, que é o meu valor máximo, né, da função. Então, nesse caso, pode. Agora, eu posso dizer que o meu contradomínio vai ser, por exemplo, esse intervalo aqui. Eu posso dizer só esse intervalo vai ser meu contradomínio? Aí eu não posso, né? Porque daí a minha imagem, todos os elementos fora desse conjunto vão estar fora do contradomínio, que isso não pode ocorrer. E, por fim, qual é o meu conjunto imagem? O meu conjunto imagem, ele é todos os elementos associados com X. Ou seja, são os conjuntos de C a D, né? De C a D. Uma ideia, né, que eu já usei bastante é quais são os elementos da imagem, né, quando você está olhando para um gráfico. São todos elementos onde, se eu pegar o gráfico e espremer ele no eixo Y, dessa forma aqui, né? Por exemplo, espremendo assim, significa que eu vou achatar, né, o gráfico no eixo Y. Então, todos os pontos que tocarem no eixo vão ser o meu conjunto imagem, certo? Nesse caso aqui, o meu conjunto imagem são todos esses pontos. Então, vamos para o próximo. Aqui um exercício, né? Considere a função f, g e h, onde todas são do domínio AB e contradomínio de C a D, representados no gráfico a seguir, né? Aqui nós temos f de x, onde o conjunto A e B é meu contradomínio, certo? E C e D é o meu... Eu falei errado, né?
de A até B é meu domínio. Domínio de F. E de C a D é o meu contradomínio. Ok? Beleza. Essa função f, eu posso dizer que é realmente uma função? Sim, né? Porque todos os elementos do domínio estão relacionados com um elemento do contradomínio, ok? E somente um, né? Nesse nosso caso, a gente tem que o conjunto imagem de f é igual ao contradomínio, certo? Já que todos os elementos do domínio estão relacionados com o contradomínio, então a imagem ela se torna igual ao contradomínio. Nesse exemplo, no outro gráfico, eu tenho h de x, onde meu domínio novamente é a e b. Então, o domínio de h é o intervalo de a até b. E o meu contradomínio é de c a d, né? Então, esse aqui é meu contradomínio. Contradomínio de h. Ok? Logo, se esse é meu contradomínio, vamos dizer que o valor d alcance essa reta aqui. Significa que essa relação h de x não é uma função, né? Então, isso aqui não é uma função. Por quê? Porque o conjunto imagem ele é maior que o contradomínio. E isso não pode ocorrer, né? Nesse caso aqui é a função. É a função. Tudo bem? O valor ele está acima do valor d, né? E nesse caso aqui, g de x, essa relação g de x, nós temos o quê? O domínio AB, domínio será de G, e o contradomínio será entre C e D, né? Novamente, essa relação vai ser uma função? Não, né? Porque eu estou representando aqui um elemento que está relacionado com B, certo? Está fora do contradomínio. E eu ainda estou mostrando que tem dois elementos, né? Dois elementos da relação G com B, né? Então também não é função. Não vai ser, não é função. Porque a imagem ela é maior que o contradomínio por um elemento, né? Mas é maior. E a função, que meu nome é, o nome da função é G, em B ela é igual tanto a D e tanto ao valor L, que não pode ocorrer o mesmo elemento do domínio. Então, vamos aqui para o próximo exemplo. Aqui, no próximo exercício, a gente tem a figura a seguir representa o gráfico de uma função na forma x mais a mais bx mais c para x entre menos 1 e 3, né? Então, nesse caso aqui, a gente está implicitamente dizendo o meu domínio da função f. Beleza? Então, agora analisando o gráfico, como é que a gente obtém a, b e c, né? A gente tem que a forma da lei da função é essa, né? E o que a gente tem no gráfico? A gente tem
um ponto quando x é menos 1, vamos ter uma resposta em menos 3. Quando x é 0, a gente tem uma resposta em menos 1, né? Quando x é 1, eu tenho um valor menos 1/3. Quando x é 2, eu tenho um y igual a 0. E quando x é 3, eu vou ter um valor 1/5. Ok? Então essa é a leitura que a gente pode fazer desse gráfico. A gente tem que essa função é crescente, né? A gente já pode dizer que ela é crescente, porque quanto mais eu aumento o meu x, maiores vão ser os valores de y. Por exemplo, se eu tomar menos 1 e 0, 0 é maior que menos 1, né? E a imagem de 0, que é menos 1, é maior que a imagem de menos 1, que é menos 3. Tudo bem? Ou seja, o que eu falei? 0 é maior que menos 1. E a f de 0 é maior que a f de menos 1, certo? Então é uma função crescente. E aí, o que a gente pode fazer é substituir os valores na minha lei da função para achar os valores A e B, né? E C. Quais são os melhores valores aqui para a gente começar? São os valores que tem 0, né? Então eu sei que o f de 0 é igual a menos 1. E também sei que o f, no caso, o f de 1 é 0. Certo? F de 1 é 0. Vamos ver se isso nos ajuda. O f de 0, ele é 0 mais a dividido por b vezes 0 mais c. Logo, isso vai dar a vezes c, certo? E o f de 1? O f de 1 vai ser 1 mais a e b vezes 1 mais c. Ou seja, b mais c sobre a. Ou, no caso, a sobre b mais c, né? Ah, é. Falei errado. O f de 2. Ok, valeu. Então, f de 2. Aqui nós temos 2. B vezes 2. Então, aqui 2b. 2a mais 2. Ok. Então, o que a gente pode fazer, né? Ah, a gente esqueceu de dizer, né? Que o f de 0, ele é menos 1. Então, a gente já tem aqui que a é igual a menos c. Certo? Se f de 0 é 1, é menos 1. Então, a tem que ser igual a menos c. Daqui, a gente pode soube que é 0, né? Já que o f de 2 é 0. Então, para essa fração ser 0, significa que a mais 2 tem que ser 0, né? Já que o numerador sempre é diferente de 0, ou o denominador, né? Vamos ter, então, a igual a menos 2. Ok? E, tomando essa equação 1 aqui, eu tenho que essa é como 2. Se eu tomar a 2 e substituir em 1, vamos ter a igual a menos 2. Implica que a será 2. Ok? O A não. Eu já achei que o A era menos 2, né? O C, né?
C vai ser igual a 2. E por fim, né? Se a gente já achou A e C, falta achar o B, né? O que a gente pode tomar? A gente pode pegar, por exemplo, F de 3. Então, esse foi o primeiro passo. Vamos dizer que o F de 3 vai ser 3 mais A dividido por 3B mais C. A gente já achou A e C, né? Então, substituindo aqui, eu tenho 3 mais o A, que é menos 2, dividindo por 3 vezes o B, que é o que eu quero achar, mais o C, que é 2. E quanto equivale F de 3? F de 3 vale 1,5. Então, eu tenho 1,5. Logo, podemos multiplicar todos os dois termos por 3b mais 2, né? Então, eu vou ter 3b mais 2 multiplicado por 3b mais 2 aqui em cima vai dar 1, igual a 1/5 vezes 3b mais 2. Simplificando aqui, vamos ter 1 igual a 1/5 vezes 3b mais 2. Novamente, multiplicar todo mundo por 5. Vamos ter 3b mais 2 igual a 5. E 3b igual a 3, logo b igual a 1. Show? Portanto, a minha função f de x vai ser x mais a, que é menos 2, e b vezes x, que dá 1, que dá x, né? Mais o c, que é menos 2. C, que é mais 2, desculpa. Beleza? Perceba que nessa lei de função, né? A gente tem o quê? Da aula passada, a gente tem uma hipérbole, né? Uma hipérbole ou função racional. E a gente já poderia daqui achar as assíntotas, se precisasse, para esboçar o gráfico completo, né? Já que eu só tenho um gráfico de menos 1 a 3. Aqui nós vamos falar sobre as principais funções, né? A primeira função é a função linear, que é da forma f de x igual a x mais b, que é justamente a reta que a gente estudou em geometria analítica, né? A gente sabe que f de x pode ser chamado por y, né? Y igual a x mais b. E aqui a gente tem a forma inclinação, né? Inclinação da reta. Daí a gente sabe que o f de 0, né? Quando x é 0, a imagem da função é b, beleza? Sabe que quando f de x, quando a imagem é 0, né? Quando a imagem é 0, o meu x vai ser menos b sobre a, substituindo 0 aqui, eu vou ter ax mais b igual a 0. E com isso vamos ter x igual a menos b sobre a. Na minha forma, o meu a vai ser a minha inclinação e o meu b vai ser meu termo independente, né? Assim, só o geral, né, da reta. Beleza? Nossa segunda função mais usada é a função quadrática, né? Função quadrática é da forma ax ao quadrado
mais bx mais c, onde a gente já viu que é uma parábola, beleza? Graficamente, a gente tem os zeros da função, que eu representei por x1 e x2. Eu tenho o ponto chamado de vértice, né? Que é o ponto mínimo ou máximo da minha parábola. E eu sei que quando o x é zero, o f de zero vai ser igual a c, né? Então, meu termo independente sempre vai ser o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Ok? O meu x do vértice, o valor, né, minha entrada para se obter o vértice, ele é sempre o ponto médio entre as raízes ou os zeros, e também pode ser achado como menos b sobre 2a, né? Da mesma forma que meu vértice, ele vai ser menos delta sobre 4a, ou eu posso dizer que é a minha imagem, né, do meu x do vértice. Se eu substituir o x do vértice, eu vou ter o meu y do vértice, né? Tudo bem? Outra função que a gente tem muito importante é a função exponencial. A função exponencial é da forma ax elevado a x, né? Aqui a gente tem as propriedades de potência, né? Potenciacionalização que a gente viu na segunda aula. E aqui eu representei os gráficos uns bolsos, né, da função exponencial. Quando a minha base, né? Lembra? Minha base é maior que 1. Eu tenho uma função crescente. E quando a minha base está entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. Ok? Perceba que, dependente da minha base, toda função exponencial, ela corta o eixo y no ponto 1, né? Então, quando x é 0, sempre o valor vai ser 1, que é justamente o caso onde a elevado a 0 é 1, né? Como a gente viu. Para qualquer base que a gente escolher. Ok? Em seguida, temos a função trigonométrica, né? A função trigonométrica que a gente ainda não viu. A gente vai ver semana que vem, espero. Quando a gente começar a trigonometria. E aqui uma função trigonométrica é uma função que tem que parece uma onda, né? Quer dizer, é uma onda. Queria essa oscilação, né? E ela sempre é limitada, né? Quando nesse exemplo, eu criei a função seno de x. E na função seno de x, ela sempre varia entre menos 1 em 1 e menos 1, né? Onde 1 vai ser quando o x será π sobre 2, ou seja, o π, né, o número racional. Ou quando o x é 3π sobre 2, eu vou ter o valor menos 1. Ok? E essa função é periódica, né? Ela sempre dá esse padrão de resposta. Então essas são as principais funções, né? Tem outras funções que a gente pode deixar para depois. Vamos continuar aqui nossa aulinha. Aqui um exemplo. O cosseno também é uma função trigonométrica, né? Ela pode ser vista como uma translação do seno, mas é uma função importante para a gente trabalhar quando a gente está usando trigonometria. Mas eu também estava falando, né, de a função logaritmo, né? A gente tem a função raiz, tem a função modular. Porque é exatamente isso, né? A gente pode pegar todas as operações na matemática e criar funções, né? Até as mais complexas, né? Mas sempre, quando a gente for trabalhar com qualquer função, sempre tem que analisar quais são as propriedades que a gente pode usar, né? Por exemplo, no módulo, né? A gente tem que saber as propriedades de módulo. E de logaritmo também, né? A logaritmo tem as propriedades de logaritmo. Aquelas que eu mandei lá no grupo. Mas eu preferi colocar só
mais usada, né, pelo menos pela gente. E continuando aqui no exercício, seja a função f, agora perceba que eu estou definindo uma função f, né, onde o meu domínio é os reais e estou transformando no contradomínio, que são os reais também, né. Eu não falei, né, mas o domínio e contradomínio, além de números reais, podem ser polinômios, podem ser outras funções, podem ser vetores, podem ser matrizes, né. E essa análise, né, esse complemento, a gente vê muito em álgebra linear. A álgebra linear, ela pega e expande, né, como é que eu posso dizer, essas definições de função para outras áreas, né. Aqui a gente tem uma função definida por ax mais b, certo? A gente já está dando a cara da função, a gente sabe que é uma função linear. Uma função linear, sabendo que o 1 e menos 1 e menos 1 e 2 são elementos de f, eu quero determinar f de menos 17, beleza? Então o que a gente tem? A gente tem uma função linear, que a gente já viu que é uma reta, e eu tenho 2 pontos, né, da reta. Então eu posso obter a reta e em seguida calcular qual é a resposta para menos 17, né? Os pontos dados a gente percebe que é o f de 1. Por que f de 1? Porque é o primeiro elemento, né? Sempre xy, padrão. Então o f de 1 é igual a menos 1. E o f de menos 1 é igual a 2, né? Só para usar a linguagem de funções. E como é que a gente pode calcular, né, a nossa variável a e b? Bem, a gente pode dizer que uma fórmula, ax mais b, ou seja, quando x vale 1, então ela tem que valer menos 1. E quando o x vale menos 1 mais b, eu vou ter a minha resposta 2, né? Resolvendo esse sistema, a gente tem que a mais b é igual a menos 1 e b menos a é igual a 2. Aí, uma forma de resolver esse sistema, posso somar, vamos substituir, né? A mais b igual a menos 1 e b igual a mais 2. Substituindo na primeira, eu tenho que o b vale a mais 2, vai ser igual a menos 1. Então teremos que o a vai valer 2, vai valer menos meio, né? Que vai ficar 2a igual a menos 3, então vai ficar 3 sobre 2. Ok? Então o nosso b será menos 3 sobre 2 mais 2, que dará 4 menos 3, dá 1 meio. Dessa forma, né, a minha função f de x vai ser o a, que é menos 3 sobre 2, x mais meio, né, que é o meu valor b. Beleza? E da outra forma de fazer seria como? Usando a ideia de inclinação, né? O que seria a minha inclinação? M seria a minha variação y sobre a variação em x. Teremos que a minha inclinação será a variação de y
2 menos 1, ok? E a minha variação em x será menos 1 menos 1. Então, teremos 3 dividido por menos 2, ou menos 3 sobre 2. E a nossa reta, que a gente viu na aula passada, y menos y0, igual a m, x menos x0, ou seja, y pegando um primeiro ponto, por exemplo, t menos 1, igual a m, que seria menos 3 sobre 2, x menos o ponto valor x1. Com isso, teremos y mais 1 igual a menos 3 sobre 2x mais 3 sobre 2 igual a y vai ser menos 3 sobre 2x mais 3 sobre 2 menos 1. E com isso, y menos 3 sobre 2x mais meiote. Então perceba que bom, né? Que dessa vez a gente achou bem uma resposta. Perceba que a gente pode aplicar as propriedades de geometria analítica aqui, né? Pode aplicar vamos dizer assim, né, os nossos raciocínios. O que a gente quer, né? A gente quer achar o f de menos 17. Então, quem seria meu f de menos 17? Vai ser menos 3 sobre 2 vezes o x, que é menos 17, mais meio, certo? Então, 3 vezes 17 dá menos 51, 51 sobre 2, mais meio. Isso teremos menos 52, somar os numeradores porque a gente está na mesmo denominador, e menos 26, ok? Então essa é a minha imagem quando x é igual a menos 17 nessa função, né? E a segunda pergunta, em que ponto intercepta o eixo das ordenadas? Lembra que o eixo das ordenadas é o ordenadas. Na verdade eu falei errado, né? O menos 51 sobre 2 mais 1, né? Então aqui ficaria menos 50, né? Menos 50 e, consequentemente, menos 25. Valeu, Luiz. Menos 3 sobre 2 vezes menos 17. Entendi. Então não estava errado. Então aqui fica 51, né? Então voltamos pro 52, certo? E 26. Ótimo. Show. Valeu. As ordenadas é o eixo y, né? Então, como é que eu intercepto o eixo y? Quando x é igual a 0, né? Quando x é igual a 0, eu tenho f de 0 igual a menos 3 sobre 2 vezes 0 mais meio, que eu poderia dizer também que é o meu coeficiente linear, né? Meu coeficiente independente. F de 0 vai ser igual a meio. Então, no y igual a meio, eu intercepto o eixo das ordenadas. Show? Vou apagar aqui. Agora, nosso segundo exemplo é: com base
no gráfico da função. Beleza? Com base nesse gráfico, determine o valor de f de f de f de 1. Eita desgraça. O que está escrito aqui, né? Eu estou abusando da linguagem de funções para exercitar, né? Então vamos com calma, vamos por partes. Eu sei que quando eu falo f de x igual a y, eu estou tomando o valor x, certo? Aí eu estou transformando ele em algum valor para gerar minha resposta y, né? Então nesse caso, eu estou tomando... Qual é a minha entrada, né? É f de f. F da f de 1. Tá. Eu sei esse valor? Não sei, né? Eu sei quem é a f de 1? Também não. Mas a f de 1, eu sei. Por quê? Porque eu tenho o gráfico, né? Se eu tenho aqui os valores 0, 1, 2, 3... No caso, eu tenho aqui minha função começa em menos 3, vai até 0, vai até 3 e depois termina em C, né? Então, se eu quero f de 1, vai estar por aqui, né? Que nesse caso, a minha estimativa não altera, porque é uma função constante. Ok? Então, eu posso dizer que meu f de 1 é 3. Beleza? Logo, quem vai ser a minha f da f de 1? Vai ser o f de 3, certo? Que é a minha saída. Agora eu vou pegar minha saída e vou retomar para minha função. F de 3. O meu 3 está bem aqui. Agora, minha resposta vai ser 3 ou vai ser 5? O que vocês acham? Minha resposta vai ser 5, né? Porque aqui está representando uma bola aberta. Ou seja, eu tenho que f de 3 vai ser 5. Daí, eu tenho o f do f de 1. Ok? Logo, a minha resposta para o f do f é a mesma coisa que a resposta do f de 5. Ok? Quem vai ser f de 5? Agora, o 5 está entre 3 e 6, né? Então, eu posso dizer que está aqui. Certo? Qual vai ser a minha resposta para ele? Aí, o que eu posso dizer? Veja bem. Primeira saída. Eu posso achar a minha função, a minha reta, né? A reta que passa por 5 e vai até 6. E achando essa função, já que eu tenho os dois pontos, 3 e 5 e 6 e 0, eu acharia a minha lei da função nesse ramo e aplicaria o x igual a 5, né? Mas uma saída melhor seria perceber que o meu valor 5 aqui, ele está equidistante, né, de 3 e 6. Ah, não tá não. Ah, não posso usar. A minha ideia era usar o ponto médio, né? Mas infelizmente não posso. Então, o que a gente pode fazer? Nesse caso, também, a gente pode lembrar da primeira definição de reta, né? Que é por semelhança de triângulo, que a gente fazia uma proporção, lembra? Então eu sei que aqui é 5 e, vamos dizer, y, né? Então, qual seria a minha proporção entre 5 e y? 5 menos y é a mesma, está para... Opa, 5 não. Porque o y é 5, né? Aqui o nosso ponto é 3 e 5. Por isso ficou parecido. Mas aqui, o x agora do ponto que a gente quer achar, né? É 5 menos 3. Tudo bem? E
aqui nosso ponto é 6 e 0. Então teremos 6 menos... Agora a gente está fazendo em relação a esses dois pontos. Então teremos y menos 0, certo? Igual a 6 menos 5. Tudo bem? Com isso, 5 menos y está para 2, da mesma forma que y está para 1, né? Está para 1 ou está para y. Logo, 5 vai ser y mais 2y. Por fim, y vai ser 5 terços. Okeyes, é nóis. E foi difícil essa? Beleza. Então, aqui é como se a gente estivesse trabalhando o índice do índice, né? Se a gente enxergar f de 1 como um índice, né? O 1 é um índice da resposta que eu quero obter. Então, eu estou indexando o indexado, né? Às vezes a gente vê isso em programação também. Olha o Igor. Fala, Igor. Vamos lá. Aqui mais um exercício, né, de análise gráfica, porque a gente tem que sair daqui pelo menos sabendo ler gráfico, beleza? No gráfico a seguir, temos o nível de água armazenada em uma barragem ao longo de 3 anos. O nível de 40 metros foi atingido quantas vezes nesse período? O que eu estou dizendo aqui, né? Beleza, João. Seja bem-vindo. Eu tenho um gráfico, né, onde eu estou relacionando o tempo e a minha resposta é meu nível, né? Ou seja, eu estou colocando o meu nível em função do tempo, certo? O que ele está dizendo? Quando eu comecei a contar aqui o meu tempo, o meu nível era 100. Permaneceu até um período que ele não declarou. Depois ele diminuiu para 90, certo? Meu nível é igual a 90. Depois voltou para 100. Depois decaiu para 80 em um instante. Depois aumentou para 90. Caiu muito, né, para 10. E depois retornou para 100. Então, isso é a minha leitura de gráfico inicial, né? O que eu quero saber? O nível de 40 metros, certo? Ele não declara 40 metros aqui, né? Mas ele declara 80 e 10, que eu sei que é um valor que está entre 80, 40 está entre 80 e 10, né? Então, desse gráfico eu posso dizer quantas vezes eu cheguei no nível de 40. Vou escrever assim. Em 40, eu vou chegar nesse nível, né? Eu cheguei nesse instante de tempo, em T1, e cheguei nesse instante T2, certo? Então, desses meus dados que eu obtive, né, eu só posso dizer que obteve o nível 40 em 2 momentos, né? Beleza? Então, usamos aqui a análise gráfica para obter a nossa resposta. Ok? Se ele pedisse um valor menor que 10, quando chegasse em 0, né? Eu não posso dizer, né? Não tem nenhum instante que o nosso gráfico chegue em 0. Ok? Vamos agora para o nosso próximo pontinho. E aqui, mais um exercício para a gente
ter a nossa análise gráfica. Tá ok? Tá ok? O gráfico a seguir representa a função y de f de x. Qual a solução da inequação? Olha, agora a gente está olhando a inequação com uma análise gráfica, né? A inequação f de x maior que 1. Quem é f de x, né? F de x é a minha resposta, certo? Não tem como colocar a minha função, ele não me disse como essa resposta está em função de x. Ele me deu o gráfico. Então vamos analisar aqui o gráfico. Eu sei que o meu gráfico começa em A, né? Meu gráfico começa em A. Ele chega a um valor 8. Depois ele decresce, né? Porque eu estou aumentando o meu x e estou diminuindo o y. Depois ele retorna e chega em 1. O y vai se tornar 1 quando o x é 0. Depois ele continua decrescendo, né? Até chegar no valor menos 1. E depois ele cresce novamente. Está chegando um valor que eu não declarei, mas que é o meu fim do domínio, né? Daí o que a gente tem que entender? Qual a solução para y maior que 1? Então, eu tenho meu y aqui, meu eixo y, e eu quero que ele seja maior que 1. Quais são os valores que são maiores que 1, né? Quais são os valores de x? A gente percebe que esse valor de x, eu tenho um valor de y maior que 1. Da mesma forma que se eu tomar o c, por exemplo, o c está em y igual a 0, né? Então ele é menor, correto? Então eu tenho que pegar todos esses valores de x aqui, que eu vejo que eles ou se tornam igual a 1, certo? Ou eles são maiores. Tudo bem? Então, pelo gráfico, a gente percebe que a f de x é maior que 1 se somente se o x for menor ou igual a 0, né? Porque quando é 0, eu tenho 1, né? E menores que eles também vão ser valores de y maiores que 1. Beleza? A letra B. Para que valores a função agora é menor que 0? Beleza. Onde é 0? Aqui na interseção dos eixos. Se eu tomar o valor c, eu tenho, continue 0, né? Meu y. Se eu tomar o x igual a 1, minha resposta vai ser menos 1. Então note que quando a minha y é menor que 0, quando o gráfico estiver abaixo do eixo x, né? Quando o gráfico está abaixo do eixo x, quando ele passa de 0 e continua decrescendo, certo? Então, f de x vai ser menor ou igual a 0 se somente se o meu x for menor que c, porque não tem outro valor, né? Que torna esse y, no caso, outro valor menor que c, né? Que torna negativo. Mas perceba que antes de chegar em b, eu retorno ao valor 0 e aumento, né? Então, minha função só é negativa quando x é menor ou igual a d, né? Então, eu posso representar dessa forma, né? X maior que c, x menor que d, ou x está entre c e d. A letra C. Quais são os valores máximo e mínimo da função? Bem, se o domínio é entre A e B, o meu maior valor de y vai ser 8, né? Segundo o gráfico aqui, que alcança quando x é igual a e, né? E o meu menor valor
vai ser quando x for, quando y é menos 1, em x igual a 1. Show? Então, C, eu tenho o máximo vai ser 8, ou de outra forma, o f de E vai ser igual a 8, que é meu máximo, e o meu mínimo vai ser menos 1, ou f de menos 1, no caso, f de 1, né? Quando x igual a 1, eu tenho minha resposta igual a menos 1. Beleza? E qual é a imagem da função? Uma coisa que eu não tinha falado antes, né? Mas o conjunto de imagem é o intervalo entre o máximo e o mínimo da função, certo? Mas essa definição também não é a melhor, porque se eu tenho um gráfico assim, por exemplo, fazer assim, beleza? Aí eu posso dizer que o meu máximo aqui é 10, meu mínimo é menos 4. Aí eu digo, a imagem é o intervalo entre menos 4 e 10? Não, né? Porque esses valores aqui não foram contemplados, né? Esse intervalo aqui não faz parte da imagem, beleza? Mas nesse caso, como a gente não tem uma interrupção no gráfico, a gente pode dizer, né, que é a imagem da função y, ela está entre o intervalo de menos 1, que é o mínimo, e 8, que é o máximo. Beleza? Vamos agora para o último exemplo aqui. E nesse último exemplo, a gente tem que seja uma função de z em z, né? O que é z? Z é o conjunto dos inteiros, né? Números inteiros. E por que a gente usa a letra z, né? Se eu não me engano, ou é do grego ou é da alemão que usa a tradução da letra, né? Começa com z, que significa inteiro. E a gente tem uma função, né? Uma função que diz que f de x mais 1 é igual a 2f de x menos 5 e meu f de 0 é igual a 6. E eu quero calcular o f de 2. Então significa que tenho a minha função f de x igual a 2x menos 5, né? E eu posso substituir x igual a 2 aqui. Então vai ficar 2 vezes 2 menos 5. Então a minha resposta é menos 1, né? Certo? Espero que vocês não tenham considerado isso certo. Na verdade não, né? Por quê? Porque perceba que meu f de x mais 1 igual a 2x menos 5, eu estou relacionando uma resposta com outra resposta, f de x, certo? Ou seja, eu estou relacionando uma resposta com um x maior com o meu x interior. Ou seja, eu estou relacionando apenas a resposta, né? Então, como é que eu acho o meu f de 2 agora, se eu não tenho a minha lei da função? Essa forma também de escrever a minha lei da função também é chamado de lei implícita, né? Estou declarando implicitamente a minha função. Ou seja, estou relacionando a minha resposta com a minha resposta anterior, né? Bem, eu tenho o quê? Eu tenho que f de 0 é igual a 6, né? Então, se eu substituir aqui f de 0, x igual a 0, eu vou ter um valor, né? E o que que... Ou seja, eu tenho que substituir x nos dois lugares igual a 0. Então, se x for igual a 0, vamos ter f de 1, certo? Porque vai ficar 0 mais 1,
vai ser 2 vezes f de 0 menos 5, e com isso 2 vezes 6 menos 5 igual a 7, certo? 12 menos 5 dá 7. Bem, a gente achou o f de 1, né? E se eu fizer esse processo novamente, será que eu não acho o f de 2, que é o que eu quero achar? Então, se x for igual a 1 agora, né? Porque eu já tenho f de 1. E se eu jogar x igual a 1 aqui, eu vou ter f de 2, né? Então, f de 2 vai ser 2 vezes f de 1 menos 5 igual a 2 vezes 14 menos 5, 28. Cálculos avançados. Ainda dominei essas técnicas. 28 menos 5 dá 23. Beleza? Então a gente achou f de 2. E por que eu mostrei esse exemplo, né? Ah, tá. Já foi muito rápido. 2 vezes 7. Tá vendo como isso aqui é muito difícil? Muito difícil. 14. 14 menos 5 dá 9. Ok? 14 menos 5 dá 9. Então, por que eu mostrei esse exemplo, né? É uma forma de a gente trabalhar a função, mas ela também é muito usada pela gente. Se vocês acreditam ou não, porque a gente está escrevendo a resposta em função da resposta anterior, né? Pensa assim, se a gente criasse uma função e trabalhasse com controle digital, né? A parte de controle digitais que a gente implementa num microprocessador, essa função geraria a resposta, né? E o meu processador ele teria que guardar, né, essas respostas para executar o comando. Então, como o processador ele faz muitos cálculos em pouco tempo, logo a memória do processador, ou dos processadores mais baratos, né, que a gente trabalha, logo acabaria, né? Então a gente teria um problema de memória. Então, uma forma de implementar microprocessadores mais baratos é exatamente colocar a minha resposta de um valor atual, que a gente quer trabalhar, em função do valor anterior. E só corrigir, né? Fazer uma correção. Por exemplo, nesse caso aqui, a minha resposta era 7 e eu quero ir para 9. Então, como é que eu corrijo segundo esses parâmetros aqui, né? Eu multiplico por 2 e subtrai de 5, né? Então, se vocês não conhecerem ainda, mas o Arduino ele trabalha com a programação em loop, né? Logo, nesse sistema, a gente não precisaria de todas as respostas, né? A gente precisaria só da resposta anterior ou de algumas respostas anteriores para executar o nosso código. Então, essa aplicação, né, de funções, ou também chamada de equações recursivas, né, é bem usado no nosso curso e a gente vai trabalhar de outras formas com ela, né? Inclusive, a gente poderia achar a lei da função dessa função, né? A lei dessa função com alguns métodos, né? Beleza? Alguma dúvida? Então, se não tiver, por hoje hoje foi a nossa aula, né? A gente falou sobre a definição de funções, falou sobre as principais propriedades, definições, né, que a gente usa. E espero que na sexta-feira a gente termine com algumas aplicações, algumas propriedades a mais. Beleza? Obrigado mais uma vez. E até sexta.